Olá! Começa agora mais um Hora da Saúde, uma produção do Hospital de Amor, que vai levar para você, como você já sabe, informação de qualidade sobre diversos temas relacionados à saúde. Sempre de forma inteligente, informação de qualidade, sem fake news. Você se enxerga quando liga a TV? Você se vê ao olhar uma capa de revista, por exemplo? Você se encontra ao dar aquela olhadinha diária nas redes sociais? O seu ideal de beleza é construído por quem? Qual é a influência das mídias no seu ideal de um corpo perfeito? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Para me ajudar nessa discussão agora, no começo do programa, eu chamo aqui ao estúdio o meu colega de trabalho, Dr. Marcelo Gobo Júnior. Olá, Dr. Marcelo. Olá, Glaucia. Dr. Marcelo, qual a influência das mídias sociais nessa divulgação do padrão ideal de beleza? É disso que vamos falar hoje. Exatamente. A influência é maior do que a gente pensa e as consequências também são bastante importantes da gente conversar. Um grupo de pesquisadores da Universidade de Bristol, no Reino Unido, realizou um estudo em 2018 que descobriu os efeitos diretos na própria percepção e satisfação corporal dos indivíduos de acordo com o peso e a aparência das pessoas expostas nas mais diversas mídias, atingindo predominantemente as mulheres. Essa questão já é recorrente há muito tempo, né? O estudo mostrou, inclusive, que quanto maior a exposição de um determinado padrão, maior é o número de pessoas que desenvolvem algum tipo de transtorno alimentar ou psicológico na busca por alcançar esse padrão de beleza. Exatamente, Glaucia. Essa é uma realidade mundial. O Brasil é atualmente o país que mais realiza procedimentos estéticos no mundo, superando os Estados Unidos, veja só. Segundo dados recentes da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, os dados mostram ainda que quem mais se submete às intervenções são justamente as mulheres, ocupando mais de 86% de todas as cirurgias plásticas realizadas no mundo. Marcelo, vamos sentar para a gente conversar mais sobre isso? Isso mostra uma extrema insatisfação com o próprio corpo, não é? E me lembra também de um trecho, de um texto lindo do Manuel de Barros, que fala assim, que a importância de uma coisa não se mede com fita métrica e nem com balanças e nem com barômetros, e etc. Que a importância de uma coisa há de ser medida pelo encantamento que a coisa produza em nós. E qual é o encantamento, né, que está faltando ao olhar para nós mesmas, ou como esse encantamento com o outro ideal, né, nos impede de ver a nossa real beleza. Isso é um assunto bastante complexo, Glaucia. Como o texto do Manuel de Barros diz, aquilo que a gente atribui valor, que a gente vai colocar como sendo importante, está muito ligado ao afeto. Não é capaz de ser medido pela fita métrica. Uma vez eu estava numa jornada de psiquiatria psicodinâmica no Rio Grande do Sul e o tema final do congresso era que o cheque mais importante que vai ser descontado no final da vida é o cheque do afeto, que faz a gente pensar nessa coisa de valor. Então, ao longo de nossa vida toda, aquilo que faz diferença no final, aquilo que vai fazer com que a gente sinta valor ou não, está ligado ao afeto. E a gente aprende, por exemplo, que estética, que beleza, está ligada diretamente ao afeto. E é o que motiva tanta gente a buscar esses procedimentos invasivos que, por si só, não são negativos e nem positivos, mas é a avidez com que a gente busca eles na tentativa de atingir um padrão que é construído, né? É irreal. Essa questão da beleza, especialmente da beleza feminina, ela é diferente a cada geração. Se a gente fizer uma pesquisa rápida na internet e buscar aqueles referenciais de novelas dos anos 80 e 90, como eram os cabelos das pessoas? O que a gente pensa quando a gente olha para as roupas que aquelas pessoas utilizavam? E às vezes você que está assistindo a gente agora, inclusive usava e estava lá vestindo aquelas roupas. Como você se vê naquela época, como você se percebe em relação a isso e como você se percebe hoje, para falar que algo é bonito ou não. E quando a gente fala em padrões de beleza, se a gente for lá atrás, né, na época do renascentismo, da renascença, essa coisa toda, o padrão de beleza era justamente o contrário, né? Eram mulheres gordas, mulheres acima do peso, só que não tinha a mesma divulgação, não tinha o mesmo alcance esse padrão de beleza que tem hoje com as redes sociais e com a mídia, não é? As mídias sociais, elas tornam o processo todo mais rápido. Enquanto hoje a gente olha uma foto no Instagram ou em alguma outra rede social e vai se encantar por aquilo, vai curtir aquilo, vai desejar aquilo pra gente, enquanto
ideal, naquela época não tinha rede social. A rede social era uma pintura, um quadro, e o tempo que você demora para tirar uma foto no Instagram e postá-la é inferior a 1 minuto. Em 1 minuto você posta quantas fotos você quiser. O tempo para se fazer uma tela, ele é infinitamente superior. Dias, meses, para você fazer a mesma tela retratando uma cena do cotidiano. E eu achei interessante você falar agora sobre as redes sociais, né? Porque as redes sociais, elas têm um papel muito grande, né, de nos influenciar. E hoje, é diferente do que acontecia até certo tempo atrás, que até certo tempo atrás, na minha opinião, falando por opinião, isso era ainda mais cruel, porque as nossas influências, as nossas referências eram modelos, eram as capas de revista, eram as novelas, era uma coisa sem essa troca. Hoje nas redes sociais ainda tem a questão de alguns grupos que se identificam, ainda se tornou mais democrático, mas o alcance é muito maior e muito mais instantâneo. Isso é uma faca de 2 gumes, justamente pelo alcance. Então, nessa época do renascentismo, em que obesidade estava vinculado a dinheiro, numa época em que a escassez de alimentos era muito grande, então quanto mais obeso, mais eu podia comer. Então o valor na obesidade está nisso, no que ela representa. Era comum, por exemplo, nessa mesma época, que meninos e meninas fossem vestidos do mesmo jeito, com roupas femininas, até por volta dos 7 anos, mais ou menos. E que os homens usassem perucas e maquiagem, não as mulheres. Olha só o quanto isso é uma mudança de paradigma em relação à sociedade de hoje, para o que a gente vai considerar como bonito ou feio. Se eu me vestir com uma peruca branca de cachinhos você enorme, vai para uma festa fantasia hoje exatamente. Em dia. E até pouco tempo atrás, algumas décadas, era normal você querer se parecer com uma modelo de capa de revista, com uma personagem midiática de uma TV. Hoje você não precisa disso, você quer ser influenciador digital em uma rede social. E é esse o link entre as nossas falas, a velocidade com que isso acontece na internet. Então, por que é uma faca de 2 gumes? Porque do mesmo jeito que você consegue se identificar com pessoas que pensam como você, isso cria uma espécie de bolha, que é o grande paradigma das redes sociais, eu vou perdendo a minha tolerância com aquilo que é diferente, porque eu estou sempre em contato com aquilo que reforça a minha visão de mundo, então eu sempre quero estar em contato com as pessoas que pensam como eu penso, que falam sobre o que eu falo, que se comportam como eu me comporto, e os algoritmos das redes permitem isso. Então, aquilo que é diferente disso já me soa muito estranho. Porque você acaba se adequando ao modelo de um nicho. Exatamente. E enquanto isso pode acontecer positivamente, em que eu me encontro num ambiente mais inclusivo, a minha tolerância à frustração ela fica bem pequena. Tolerância à frustração. É exatamente esse o ponto, né? Você se identifica, você se influencia pelas redes sociais, mas pelas mídias, mas esses padrões impostos, esses padrões divulgados pelas redes sociais, pela mídia, isso tem influência na saúde mental dos indivíduos, não tem, doutor Marcelo? Esse precisar parecer cada vez com um grupo que está em evidência, isso faz mal. Isso é uma necessidade humana básica, que é a necessidade de aprovação e de se sentir amado. É a primeira coisa que acontece. É assim que a gente, quando nasce, vai descobrir o que é afeto, que é o tema do que a gente começou na abertura do programa a discutir. E as redes sociais, elas tornam isso algo muito mais volátil, muito mais rápido. Então, eu coloco uma foto e eu preciso ser aprovado instantaneamente com curtidas e comentários e compartilhamentos para eu sentir que tenho valor, para sentir que sou amado, que sou parte de um grupo, que tenho algo a acrescentar e me sentir visto. É nesse ponto que é tão perigoso esse contato com a rede tão de perto, porque sem que eu perceba... De perto e intenso. Intenso. Sem que eu perceba, eu vou modificando o meu comportamento e a minha necessidade disso. O fato de como as redes são desenhadas, de como elas são construídas, ele te fazem o consumo desse processo, desse ambiente virtual extremamente prazeroso. Então, pensa na sua rotina. Quantos dias da semana você consegue acordar e não acessar o seu telefone na primeira hora?
A gente tem que fazer um esforço para que isso aconteça, na verdade. Exatamente. Se educar para não fazer exatamente isso. Mas o seu cérebro vai te puxar para que faça isso, porque é algo prazeroso, a maneira como os dispositivos são colocados, as cores, o fato de você clicar e tomar decisões em que você vai sentir prazer em relação a isso. E isso vai te educando e reforçando cada vez mais o que é positivo ou negativo. E a gente vai se forçando a acreditar de que aquilo que a gente vê na rede é o mais próximo do real. Essa naturalidade, Marcelo, como é que essa naturalidade, né, que é trazida pelas redes sociais, ela impacta ainda mais nesse processo de uma necessidade de autoafirmação, muitas vezes distorcida? Quando a gente naturaliza aquilo que não deve ser naturalizado, a gente cai num conflito muito grande, num perigo muito grande socialmente falando. E eu me explico. Se eu naturalizo algo que é negativo, eu perco a minha sensibilidade de frear. Imagina você em relação a uma questão de agressão física e de dor física. Se eu me acostumo com aquele estímulo, eu não percebo aquilo mais como dor, eu me acostumo. E aquilo vai me machucando. Então, se eu pegar uma faca, colocar aqui diante da minha mão e acostumar com o toque dela, mesmo que ela comece a me ferir e a sangrar, aquilo que é dor, eu vou me dessensibilizar para aquilo. E eu posso arrancar minha mão fora, né, desse jeito. É assim que a gente faz, comportamentalmente falando, em relação àquilo que é o estímulo da rede. Não é algo que é saudável, não é algo que é por si só positivo, mas eu naturalizo. E quando eu naturalizo, se eu não estou contido nesse grupo que é valorizado, eu também vou me naturalizando com esse local de desvalorização. Eu não me vejo com valor. A gente fica todo mundo escravizado de um conceito, mas dormindo com a porta da senzala aberta. Ou seja, a gente pode se libertar, mas a gente se identifica, a gente já nasce com isso de que eu preciso ser magro, eu preciso ser alto, eu preciso ter olhos claros e eu preciso ser branco. Se eu não for assim, meu valor na sociedade ele vai ser diminuído. A gente reforça isso no nosso comportamento e as redes elas massificam isso de modo muito rápido. E hoje nas redes sociais existem os grandes grupos que de repente você não precisa ser alto, magra, branco, mas você tem um grupo a qual você se identifica, mas dentro desse grupo existe também um padrão de comportamento em que você precisa ser sempre feliz, sempre estar disposto, sempre ter uma pose legal, uma foto legal e essa briga pelas curtidas, né? E essa intolerância ao diferente, a frustração de encontrar com o diferente, que é o grande vilão da internet. Porque eu não me habituo a estar em contato com pessoas que são diferentes de mim, que se comportam diferente de mim, que pensam diferente de mim, e eu não aguento esse estresse de ter que lidar com aquilo. E aí começa a ser o radicalismo. A impressão que nós temos, até de acordo com os dados que são fornecidos pelas próprias redes sociais, as mulheres elas são mais ativas na rede e, portanto, predominantemente mais atingidas. O que você acha que isso acontece? É uma causa multifatorial, tanto em relação ao papel que a gente atribui à mulher na sociedade atual, que envolve muito uma questão de objetificação e de visão utilitarista. O que isso quer dizer? A gente hoje começa a ter a mulher dentro do mercado de trabalho com uma certa liberdade maior. Como isso começou? Isso começa com a Segunda Grande Guerra, em que eu não tenho força de trabalho. Então, se a mulher não vai para o front para produzir e manter o equilíbrio, não tem como manter a tropa. E aí eu perco a guerra. É assim que a mulher entra no mercado de trabalho, por uma questão puramente de necessidade. Só que esse movimento, até hoje, ele vai crescendo de uma maneira diferente e a gente ainda mantém isso, pensando que ser mãe é algo que só a mulher vai fazer, e no sentido de que criar os filhos é uma atribuição só da mulher, que a tarefa doméstica é só da mulher, e mais com isso, ela ainda tem que manter o mercado de trabalho. Então, toda essa pressão dentro da rede social, ela vai crescendo. Eu tenho que fazer tudo isso e eu ainda tenho que ser alta, magra, branca, loira, de olhos claros. Preciso ter esse modelo, senão eu não tenho valor. Para eu ser bem-sucedida, eu preciso ser a melhor mãe, a melhor esposa, competente no meu trabalho, e esse lugar de competência no trabalho
vai ser exigido muito mais horas de trabalho duro do que se fosse um homem na mesma posição, a valorização não vai ser a mesma e a gente vai perdendo com isso. A gente fala sobre a questão feminina, mas não é o único contexto em que isso acontece, né? Existe uma fala do professor Karnal que é muito válida para isso, que a misoginia, esse preconceito com a mulher, é o pai de todos os outros preconceitos. Então, discutir isso abre caminhos para se discutir outros tipos de preconceito, porque a gente vai entendendo de onde eles vêm, que nasce desse conceito de que o outro é um objeto, de que eu posso subjugá-lo. E a gente faz isso hoje não tanto com o aprisionamento doméstico, embora isso ainda aconteça, mas com o aprisionamento psíquico dessa busca desenfreada por um padrão que é inalcançável, sem perceber o quanto de conquistas positivas todas as mulheres têm alcançado para o mundo e para o Brasil hoje, como a gente já comentou aqui, inclusive no setor da saúde. É verdade, a gente precisa caminhar muito ainda. E essa relação com o corpo e a busca por um ideal de perfeição afeta também a nossa relação com a nossa alimentação. Para falarmos mais sobre isso, nós contaremos no próximo bloco com a participação da nutricionista Jéssica Emi Komuro. Não saia daí!